Bora. Fala pessoal, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a essa live onde a gente vai falar sobre bastante coisa, sobre estatais, sobre como utilizar o Status Invest, mas antes quero dar uma boa noite a todos, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Tivemos um problema técnico lá na Suno, por conta disso o Thiago ainda não está aqui, se tudo ocorrer bem, ele deve entrar e entrar dentro desse debate, tá? Conversar conosco sobre estatais, qual que é a opinião dele. Mas, enquanto isso não ocorre, quero dar uma boa noite. Estou vendo que tem bastante gente aí, pessoal do Paraná, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Guarujá, São Paulo, diversos outros estados. Comenta aí de onde é que você é, tá? Tem pessoal de Minas Gerais também, Petrópolis, Roraima, então tem pessoal até do extremo norte do Brasil, de Roraima. Coloca aí nos comentários de onde é que você é. O objetivo dessa live é ser bem dinâmica, conversar muito com vocês e ajudar vocês a tomar melhores decisões de investimento baseado no módulo Forecast, baseado em como é que a gente olha o mercado, tá? Queria passar a palavra para o Stefânio Amaral, fundador de Status Invest, também para dar uma boa noite e se apresentar para quem ainda não conhece ele. Perfeito, João. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por estar prestigiando mais essa live aí. E hoje nessa data aqui mais que especial, né, João? Aniversário do módulo Forecast, esse módulo aí que a gente viu que está ajudando muita gente aí a fazer as análises e deu aquele up aí para a galera trabalhar mais igual um profissional de mercado, né? Exato, um ano mudando a vida das pessoas. Estamos também com o Thiago Reis, agora sim. Fala, Thiago, tudo bem? Eu acho que está mutado. A gente não está ouvindo o som. Agora sim, estamos ouvindo. Opa, estão me ouvindo? Boa noite, Boa noite a todos. Prazer enorme. Eu sou um usuário feliz do Forecast. Aqui na Suno, a gente assina diversas plataformas ali. Tem o antigo Reuters aqui, o Acom, a gente tem o próprio parceiro do Status Invest, a FactSet. Já tivemos Bloomberg, hoje não temos mais. A gente já usou diversas e eu confesso que a que eu mais uso no dia a dia é o do Status Invest, porque a experiência do usuário é muito rápida, fácil, logar, né? Essas plataformas mais caras, os caras cobram $1.000, $2.000 por mês, né? É coisa para empresa, né? E com razão, essas empresas elas cobram um pedágio grande no login ali, né? Não só na mensalidade, mas a burocracia para logar, ela até com razão, porque é uma assinatura cara, ela é muito cara, ela é muito alta. E no Status Invest não tem isso, né? Você deixa logado lá e vai ficando logando para sempre. E tem basicamente quase tudo aquilo que a gente precisa, né? A gente vai mostrar um pouco nessa live. Eu olho um pouco das projeções dos analistas, de lucro por ação, receita, dividendos, e é uma mão na roda para quem investe. Assim, para o investidor pessoa física, que sabe que não basta olhar passado, tem que olhar o futuro, o Forecast, ele traz análise de vários analistas para quase todos os ativos e ajuda muito na tomada de decisão. A gente vai mostrar isso aqui hoje. E o ponto também, eu trago que faz um ano que a gente está com o módulo Forecast, a gente está comemorando o aniversário dele hoje, tá? E é com muito alegria, porque se a gente for olhar 3 anos atrás no mercado financeiro, acaba que tinha uma simetria muito grande entre investidor institucional e investidor pessoa física, né? Entre os grandes fundos e vocês. Porque para vocês terem acesso a esse tipo de ferramenta, a gente estaria falando de, como o Thiago bem mencionou, né? $1.000, $2.000 por mês. Que investidor que teria a capacidade de fazer de ter esse tipo de ferramenta, de pagar isso mensalmente? Pouquíssimos, né? Então, com a evolução do Status Invest como um todo, ele conseguiu fazer uma união, uma parceria com a FactSet e proporcionar esse forecast que a gente está comemorando um ano e a gente vai utilizar ele muito para olhar tanto Petrobras quanto do Brasil, se tiver mais alguma estatal que vocês queiram que a gente olhe. Não sei se algum de vocês tem mais algum ponto, senão vou começar aqui com o conteúdo. Então, primeiro ponto é o que vocês vão ver hoje na live, o que a gente preparou para vocês, tá? Primeiro é que a gente quer conversar com vocês sobre o que é valor intrínseco, o que é o valor de um ativo, de onde que ele vem, tá? E quem é usuário do módulo Forecast, vocês vão ver que a gente tem lá um preço-alvo, um preço justo,
que é algo muito próximo do que o mercado entende como sendo valor, o que é o consenso dos analistas para o valor daquele ativo, como que vocês utilizam o módulo Forecast e o Status Invest para identificar boas oportunidades, como fazer isso com o módulo Forecast, e por fim a gente vai olhar na prática como analisar, quais indicadores olhar, quais métricas olhar, e o que o Status Invest ou o módulo Forecast podem facilitar a nossa vida, tá? E além disso, a gente vai trazer algumas ofertas incríveis por conta do aniversário. O módulo Forecast faz aniversário, quem ganha o presente são vocês, tá? Então, fique até o final. Ao longo de toda essa live, você vai estar vendo diversos bônus e ofertas exclusivas para vocês. E mais um super bônus só hoje, tá? Então, fica aí, acompanhe se você tem interesse. A gente já está dando uma colher de chá aí para vocês aproveitarem, tá? Para começar, como descobrir o valor intrínseco de um ativo? Por quê, João? Basicamente, quando a gente está falando da bolsa, uma coisa que todos sabem é o preço, né? O preço de tela, a cotação. Todos sabem o preço. Mas, no fim do dia, o que importa realmente é você entender quanto aquele ativo vale. Porque é aquilo que vai te trazer o retorno, né? Quando a gente olha a cotação, até eu gosto bastante desse gráfico, ele é um gráfico que é bastante disperso entre os investidores, porque realmente é uma verdade, é que a empresa ela tem o seu valor, que tem a ver com quanto de dinheiro ela vai gerar para o seu acionista, qual é o retorno que ela vai trazer para o seu acionista, e tem o seu preço. O investidor que conseguir aproveitar as oportunidades em que a gente tem um preço muito diferente do valor, ou seja, comprar uma empresa muito descontada, e até quando ela tiver com um valor muito acima, um preço muito acima do seu valor justo, do seu valor intrínseco, vender ela, porque você não teria margem de segurança necessária, acaba que faz muita diferença para os investidores, né? Só que o grande ponto é como que a gente chega nesse valor, né? Acho que é aí que mora assim, quando eu pego o meu dia a dia, 90% do meu dia a dia como analista consiste em tentar entender de onde que vem esse valor, quanto que é ele. Para a gente entender de onde que ele vem, a gente tem que olhar indicadores, e o Status Invest é uma ferramenta incrível para isso, tá? A gente tem que entender quais são os indicadores que a empresa tem e o que eles nos indicam, porque é para isso que eles servem. E aí, quando a gente pega indicadores, eu gosto muito de olhar indicadores de rentabilidade e lucratividade, porque eles nos dizem se a empresa tem ou não vantagem competitiva, e aí como é que você faz isso? Basicamente, se a empresa ela tem indicadores consistentemente de lucratividade, eu estou falando de ROI, ROIC e ROA, né? Se ele tem esses indicadores consistentemente acima dos seus pares, algo tem. Então, a empresa tem algo especial ali para sustentar esses indicadores acima dos pares, né? E isso, basicamente, no fim do dia, pode se converter em vantagens competitivas. Então, vantagem competitiva se converte em rentabilidades superiores à média do seu setor, superiores aos seus pares. Não sei se tem algum indicador que você gosta muito de olhar, Thiago. Bom, os que eu gosto, João, estão todos aí. Obviamente que a gente pode falar um pouco, né? Em rentabilidade, eu olho o ROI, olho o ROI, que dependendo do caso, para banco, olho o ROA. Olha as margens também, né? Margem EBITDA, margem bruta, margem operacional, eu olho bastante margem líquida também. Lucratividade, eu sempre olho ali no Status Invest a evolução de receita, de lucro, né? Eu gosto de ver. Endividamento tem ali fácil, né? O dívida líquida sobre EBITDA, dívida líquida sobre patrimônio líquido, está ali fácil de encontrar. Liquidez, eu confesso que desses todos é um dos que eu menos olho, né? As empresas que a gente investe, geralmente, quem tem já uma dívida equilibrada, geralmente também não tem problema de liquidez. É importante olhar, mas assim, é raro eu olhar, porque geralmente quem tem problema de liquidez são empresas que já estão com problema de endividamento antes. E geração de caixa, eu acho que é mega fundamental olhar. Eu acho que o legal do Status Invest é que ele mostra não só o passado, como também as projeções para o futuro, né? E geralmente a empresa que gera caixa não tem problemas, né? A cotação ela sofre, mas em algum momento volta. O problema são as empresas que não geram caixa, né? Não adianta só ver lucro, tem que ver geração de caixa, tem tudo no Status Invest, tanto no passado, para todo mundo, e para quem é assinante do Forecast, você consegue ver projeções também. Eu achei interessante essa questão de liquidez, né? Porque se a análise ela tem que chegar no ponto da liquidez para ver se a empresa ela vai ter solvência ou não, já deve ter barrado em algum outro ponto anterior que você nem chega aí,
né? A empresa, muito possivelmente, se você está vendo liquidez, ela não deve ter gerado caixa nos últimos anos para estar passando por um problema nesse sentido. Então, eu gostei bastante desse ponto também. Não sei se o Stefânio tem alguma coisa a comentar, se ele gosta de algum indicador específico desses ou não, olha algum indicador específico. A gente acabou não colocando aqui indicadores de evaluation, a gente vai falar bastante, o João Paulo até colocou sobre dividend yield estimado, a gente vai falar sobre, mas, Stefânio, qual que é a sua visão geral dos indicadores que tem no Status Invest? Tem algum favorito aí? Não, perfeito, João. Acho que aí, nessa telinha aí você conseguiu resumir tudo, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer um corte inicial com o PL, né? Então, o PL é o meu corte inicial para continuar seguindo, né? Se estiver muito esticado, por mais que a empresa seja boa, naquele momento não é um negócio, né? Então, o PL é o meu corte inicial. Eu até estava aqui, a gente vai entrar nisso nesse momento aqui, eu estava vendo as perguntas do chat aqui, até abri o Status Invest aqui no meu computador para procurar umas funcionalidades para responder uma pergunta que eu vi no chat, a gente mostra isso no futuro, que a pessoa estava perguntando se tem, por exemplo, qual que seria o cenário pessimista e tal. Eu estava olhando aqui, a gente, em alguns lugares, a gente traz a informação de qual foi a avaliação mínima e máxima de cada indicador ali. Então, quando chegar nessa parte, a gente mostra aí mais profundamente, mas acho bem bacana a gente pontuar isso aí, dessa quantidade de dados que a gente consegue abranger no módulo Forecast. Ótimo. Eu vou passar aqui e trazer um ponto que o Thiago falou que é crucial, que eu sinto muita falta de grande parte dos investidores olhar, que é a questão da geração de caixa da empresa, né, do fluxo de caixa dela. Porque eu estava falando antes sobre valor, e o valor vem daqui. O valor vem do caixa gerado pela empresa, de todos os fluxos de caixa futuros gerados pela empresa. Esse é o valor realmente do ativo, né? E poucos investidores olham isso. Porque quando a gente olha a DRE, estamos falando basicamente de lucro, receita, etc., é muito possível você blefar lucro, né? Muito possível você ter algum esquema de reavaliação de ativos e com isso aparentemente ser uma empresa lucrativa e que cresce ano após ano. E quando a gente se depara aqui com a realidade, que é a geração de caixa da empresa, que é o demonstrativo do fluxo de caixa, isso não é verdade. Tá? É o fluxo de caixa, é a geração de caixa que propicia o pagamento de dividendos no final do dia. Tá? Se uma empresa não gera caixa, dificilmente ela consegue ter dinheiro necessário para pagar dividendos consistentemente ao longo dos anos. Né? E eu sinto muita falta disso, não sei você, Thiago, mas o que eu tenho de contato com os investidores é que eles param na DRE, não chegam na questão demonstrativa do fluxo de caixa. E isso, ao meu ver, pode ser um grande erro, um erro gigantesco. Acho que a gente não está escutando. É um dos principais erros que eu vejo o investidor que acessa o Status Invest, ele olhar somente o dividend yield, ou somente o PL, e não entender de onde que vem aquele caixa, né? Se é que tem caixa. Então, é muito importante que você olhe, ou contrate um analista que olhe isso, porque tem muita empresa que, às vezes, mostra um lucro maravilhoso, mas daí você vai ver foi por conta de uma reavaliação de um imóvel, que é não recorrente e não caixa. Né? E daí, aquele lucro ele se mostra insustentável e daqui a pouco tem que cortar dividendos e a ação acaba eventualmente caindo. Então, você tem que olhar ali. A maravilha do Forecast é que tem aquele negocinho ali em cima, estimativas, que dá para você ver, inclusive, as estimativas não só passado. Não sei se a gente vai mexer daqui a pouquinho, mas seria legal a gente passar por isso também. Vamos mexer sim. Até um caso emblemático que aconteceu recentemente foi o caso das Americanas, né? Uma empresa que tinha um EBITDA gigantesco e quando a gente olhava quanto disso se convertia em caixa, nada. Né? E a empresa teve que começar a se endividar para conseguir manter a sua operação. Acabou que grande parte do caixa ele estava indo para ativos, né? Então a empresa estava tendo que aumentar estoque, diminuir o giro desse estoque, a companhia não conseguiu girar da mesma forma que o passado, não começou a gerar caixa, e quem estava atento à geração de caixa da empresa podia se ater e podia antever isso que estava acontecendo, tá? A gente vai entrar sim nesse tópico, então, se você não entende muito bem demonstrativo do fluxo de caixa, a gente vai passar sobre isso, tá?
E aí, com o caixa gerado, a gente consegue determinar qual que é o valor da empresa, né? A partir do fluxo de caixa descontado, que é um dos métodos de avaliação de ativos, o método de valuation, e com esse método a gente consegue determinar qual que é o valor justo daquele ativo. Um outro ponto que a gente também consegue a partir de Status Invest é utilizando múltiplos, que são os múltiplos de valuation que aparecem para vocês. Seja o EV/EBITDA, seja o preço-lucro, o PL, que o Stefani comentou, seja o P sobre VP. Cada setor tem o seu indicador, cada setor tem o seu múltiplo que faz mais sentido. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de bancos, eu gosto muito do indicador P sobre VP, né? P sobre VPA, que é o preço sobre o valor patrimonial por ação. Gosto bastante desse indicador. Preço-lucro também é um indicador que faz bastante sentido para esse setor. Né? Tem alguns outros setores que eu gosto de olhar um pouquinho mais e ver sobre EBITDA. Então, como é o caso de telecom, gosto de olhar e ver sobre EBITDA de telecom, entender o que é depreciação realmente de manutenção, que muitas vezes a depreciação para manutenção real ela é menor do que a reportada. Então, acaba que o EBITDA, ele mascaram, é muito próximo da geração de caixa, então cada setor tem o seu múltiplo que faz mais sentido, tá? E tudo isso eu estou trazendo para vocês entenderem realmente que uma coisa é o valor da empresa, o quanto que ela vai gerar de retorno para vocês, e outra é o preço. E o preço ele é muito influenciado por rumores, por notícias. Então, tomem muito cuidado com notícias e informações sensacionalistas que se impactam muito o preço das ações e que no final do dia não tem tanto impacto assim no valor dela, na geração de caixa. E até a gente trouxe uma frase do Buffett, que o mercado financeiro ele nada mais é do que uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Fiquem do lado dos pacientes. Tá? Tem uma outra frase aí que o pessoal costuma dizer que o mercado financeiro é quase um sabonete. Quanto mais você mexe, menos sobra no final do dia. Então também tomem cuidado com isso. Se vocês tendo uma análise consistente, vocês fogem de todos esses rumores de mercado. Tá? E para isso a gente tem o módulo Forecast. Ele ajuda muito a excluir todos os ruídos de mercado, porque ele foge dessa questão de notícias sensacionalistas, foca no valor e com isso vocês conseguem entender se é ou não uma oportunidade, né, Stefania? Exatamente, João. Acho que tem muita informação interessante. Muita coisa para o pessoal ali olhar, o preço-alvo, histórico de preço, indicador futuro, resultados futuros. Acho que dá um bom complemento. Não é para a pessoa usar com preto no branco aquilo, né, como uma verdade absoluta, mas é como, às vezes, servir de uma base de comparação, né? Saber o que o mercado está achando, qual que é o sentimento dele. E, como eu sempre digo, não é porque está mandando comprar ali que a pessoa tem que comprar, né? Eu acho que é uma base que a pessoa está sentindo, que o mercado está sentindo, e a pessoa tem que pegar aquele, debruçar sobre os números e e ver se está fazendo sentido aquela recomendação, né? Sim, e até porque tem a questão do emocional, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, o Petrobras. Petrobras é um ativo que já me foge o número de vezes que já caiu mais de 5%, 10% só por conta de um ruído político, de interferência na estatal, do presidente querer tirar o CEO da empresa, a empresa cair 10% num dia, e quando a gente olha a geração de caixa dela, futura, não caiu isso, né? Eu estava vendo, eu não lembro o exato número, mas a gente deve estar falando de uma empresa que começou na década de 50, então tem aí quase 70 anos, deve ter tido uns 40, 50 CEOs, então dá quase um CEO por ano, né? E nunca quebrou. Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto, tá? Vocês entenderem o que impacta fundamento e o que não impacta. E por que a gente trouxe estatais? Porque, ao meu ver, é o tipo de empresa que mais é impactada por ruído no mercado, né, Thiago? Quando a gente for pegar, por exemplo, 2022, a performance das estatais em 2022 foram as principais do Ibovespa, do índice, né? Foram as que mais subiram. Porque ao longo de 2021 a gente tinha muito ruído político, fez com que o preço das empresas fosse para o chão, enquanto o valor delas, Banco do Brasil, por exemplo, está no melhor momento histórico, num dos melhores momentos históricos, né, com rentabilidade até acima de Itaú. Então, acho que a gente conseguir tirar esse ruído
e ver realmente o valor da empresa, tem muito valor. Não sei se você tem alguma dica, Thiago, por acompanhar o mercado há tanto tempo, de como distinguir o que é ruído e o que realmente impacta no fundamento da empresa. Acho que está mutado. Não é fácil. No final do dia, tudo se resume à opinião, né? E assim, a experiência do investidor, do analista, ela diz muito ao longo do tempo, porque de fato tem notícias que impactam, entendeu? Se tiver, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, vamos criar aqui uma linha de crédito subsidiada para um determinado setor, para um determinado público. Cara, não dá para ignorar que isso não impacta. Se a Petrobras quiser subsidiar o preço da gasolina, não dá para negar que isso não impacta. Inclusive para empresas privadas, né? Cai uma barragem da Vale, não dá para ignorar que vai ter um custo reputacional e eventualmente financeiro, né? Só que muitas vezes aquilo lá pode até se transformar numa oportunidade, porque a coisa fica tão barata que talvez faça sentido investir, né? Então, no final do dia, tudo se resume a fazer conta baseada em opinião que você formula ao longo de décadas analisando um determinado ativo, né? O forecast, ele ajuda nesse aspecto, ele pega a opinião de vários analistas que já têm uma experiência analisando aquele setor e ele consegue quantificar quanto que vai ser o lucro por ação, dividendo por ação, projetado pela média dos analistas. Os analistas podem errar? Podem errar, mas na média eles têm mais experiência do que o investidor médio teria sozinho. E quanto mais analistas... Só, João, fazendo um ponto aqui, acho que esse ponto que o Thiago tocou é bem interessante, que a gente vê aí que na média os resultados tendem a convergir ali para o que acontece de fato, né? Os dados vão sendo revisados aí em um certo período de tempo, eles vão revisando o resultado, o lucro, e a gente vai trazendo isso no Status Invest, e a gente vê que quando sai o resultado de fato da empresa ali, os números eles estão bem próximos, assim, não tem nada absurdo. Você vê que em cada revisão os resultados tendem a convergir, né? Esse é até um ponto interessante de tocar, que quanto mais histórico o módulo Forecast vai tendo, né? Como a gente disse, a gente está fazendo um ano aí, então ainda assim tem um pouco volume de dados, né? Eu acho que tem 3 anos ali de projeção, de passado, mas quanto mais a gente vai avançando no tempo, mais base a gente vai ter de comparação para a gente saber a assertividade dessas projeções, né? Esse que é o interessante. E até eu ia tocar um ponto que o Thiago trouxe, que é a questão de quanto mais coberta a empresa, mais analistas olhando, menor é a chance de errar por muito, né? Uma coisa é se tem um analista olhando lá, outra coisa é quando a gente pega a época que tem 40, 50 pessoas olhando, né? Então, eu acho também que dá uma maior precisão, uma maior acurácia quando a gente tem esse tipo de ferramenta do nosso lado, tá? E a gente vai entrar na parte prática, a gente já pegou alguns tickers aqui de vocês, Banco do Brasil, Petrobras, até o Valdir colocou, continua acreditando em Banco do Brasil, Petrobras. Se tiver mais algum, eu também vi que o pessoal pediu Agro 3, né? O Emerson pediu Agro 3. Se tiver mais algum ticker, coloca aí no chat. Se tiver tempo, a gente vai olhar todos eles a partir da lupa do módulo Forecast. Mas antes, quero trazer para vocês uma oferta exclusiva, tá? A gente atendeu a todos os pedidos de vocês e trouxe tanto um ano do módulo Forecast com 25% de desconto, quanto o 3x2. São 3 anos pelo preço de 2, e aí a gente tem um desconto de 33%, tá? Por que a gente trouxe essas duas ofertas? A primeira é para aqueles que não conhecem, querem experimentar e não querem assumir o compromisso de 3 anos, né, da assinatura, a gente está trazendo, porém é com um desconto menor. E para aqueles que já conhecem, já entendem o produto e sabem que faz muito sentido para vocês, a gente também está trazendo a oferta 3 anos pelo preço de 2. Quando a gente pega, por exemplo, a primeira oferta, dá quase 50 centavos por dia, né? R$15 por mês, 50 centavos por dia. Bem interessante, tá? A segunda dá menos que isso, porque vocês estão considerando que vocês vão pagar 12 vezes de R$41, só que essas 12 vezes vão durar por 3 anos.
né? Então, eu teria que dividir isso por 3 para saber realmente quanto que vocês pagam por mês. Daria menos de 50 centavos por dia. Eu, realmente, sim, se eu não tivesse do lado de cá, eu sou assinante, né? Mas se eu não tivesse do lado de cá, eu teria assinado se eu tivesse aí assistindo a live, como várias vezes já assisti live da Suno. Então, acho que realmente, sim, eu trago essa maior empolgação, essa maior energia, porque realmente é um produto que eu acredito, é algo que, se a gente está falando, não no horizonte muito longe, mas 2, 3 anos, a gente está falando de $1.000 para ter acesso por mês. Hoje vocês conseguem ter por menos de 50 centavos por dia, né? Vocês conseguem ter acesso a essa magnífica ferramenta. Não sei qual que é a opinião de vocês sobre, se quiserem comentar um pouco. Não, João, eu acho que é essa linha mesmo. Eu acho, e como eu pontuei, né? Acho que o módulo Forecast ele tende a ficar cada vez melhor com o passar do tempo, né? Com mais dados para a gente analisar, a gente conseguir confrontar o passado com o que aconteceu de fato e com mais funcionalidades, né? Eu acho que um ponto aqui do status é que a gente escuta muito aí nossos usuários, a gente anota as sugestões e tem muita sugestão bacana de como aplicar o Forecast, né? Muita gente tem pedido o Forecast, por exemplo, para confrontar com a carteira da pessoa, então é uma funcionalidade aí que a gente está desenhando para trazer o módulo Forecast dentro da carteira, então eu acho que aí a gente só tende a melhorar com o tempo e agregar mais valor ao usuário, né? Como você falou, preço é diferente de valor, né? Então, o nosso objetivo é cada vez agregar mais valor na ferramenta e ajudar o pessoal a investir melhor, né? Exato. E além, eu queria trazer para vocês que quem comprar agora o módulo Forecast consegue 5% de desconto adicional utilizando o cupom MFVIP5. Então, corre, aproveita, pega o seu celular, escaneia esse QR Code e aproveita esse cupom, tá? Ele é por tempo limitadíssimo, é para vocês que estão na live agora, que vão conseguir, além do desconto normal, mais 5%. Então, realmente, é o que o Stefani falou. Esse é o preço, né? O valor que vocês vão levar é muito maior. E a gente vai tratar sobre isso, usar na prática. E para quem comprar hoje, vai ganhar o curso mais vendido da Suno, que é o Viva de Dividendos, da fera do Felipe Tadeualdi. Ele vai apresentar para vocês como que vocês conseguem construir um patrimônio, como vocês conseguem ter uma jornada de independência financeira e viver de dividendos, né? Não só dividendos, mas também de rendimentos de fundos imobiliários, tá? E para quem comprar até dia 17 de abril, daqui uma semana, vai concorrer a uma ligação comigo, que eu vou tirar todas as dúvidas sobre a plataforma. A gente pode falar sobre ativos, sobre carteiras, sobre o que vocês quiserem. Vai ser uma consultoria comigo. Para quem comprar até dia 17 de abril, vai concorrer a uma ligação comigo, tá certo? Então, quem comprar até hoje vai ganhar o curso de Viva de Dividendos, que só ele já seria mais caro do que o módulo Forecast. Vocês vão ganhar ele totalmente de graça, tá? Normalmente ele custa R$347. E, além disso, vai também concorrer a uma ligação comigo, tá? Então, corre, aproveita, uma oportunidade única para vocês, tá? E aí surge também, já vou antecipar a dúvida do pessoal, por que assinar 3 anos? Basicamente, porque o primeiro ponto dos investimentos é que a gente está pensando a longo prazo, né? E é sempre bom vocês acompanharem o mercado, porque muitas vezes a empresa perde fundamento. E vocês entenderem isso, anteciparem isso, faz com que vocês possam ter ganhos bastante interessantes. O segundo ponto é que o mercado ele passa por muita oscilação, e se vocês tiverem um período mais longo de tempo, vocês conseguem aproveitar melhor essas oportunidades. E por fim, e acho que um dos mais importantes, é que quem assinar agora vai ter toda a atualização e toda a melhora da ferramenta daqui para frente. Então, você já garante esse preço, tá? E mesmo todas as ferramentas e todas as funcionalidades adicionais que vierem depois, você já vai ter garantido elas, tá? Então, vamos para a prática, vamos analisar Petrobras. Não sei se vocês têm mais algum ponto ou se não, a gente já pode entrar para análise de ativo, Thiago e Stefani. Vamos lá, vamos para Petrobras, Banco do Brasil, e depois eu sugiro pegar Itaúsa, que alguém falou ali. Ótimo. Então, estou aqui com o status, investe. Vamos começar por Petrobras, eu acho que é o ativo mais comentado, né? Um dos ativos com maior incerteza por conta de questão de política de preços,
política de dividendos e política de investimentos que a gente tem na Bolsa. Eu vou trazer só aqui o início, Thiago, sobre como é que funciona o módulo Forecast, o que ele está falando, e aí depois eu deixo você fazer os seus comentários, pode ser? Fechou? Então, vou começar. Ó, o módulo Forecast ele tem várias funções, tá? Para quem não conhece, seja bem-vindo ao módulo Forecast. Inicialmente, ele já nos diz qual que é o preço-alvo, e aí o preço-alvo tem a ver com qual que é o valor que esses analistas entendem para a empresa. E quando a gente olha o preço-alvo atual da Petrobras, a gente está falando de um preço-alvo próximo de R$ 31,25, o que daria um upside nos preços atuais de 27%. Né? E até interessante, quando a gente pega o mínimo e o máximo, ou seja, qual que é o preço-alvo mínimo que os analistas que cobrem a Petrobras estão dando, e o máximo, a gente vê que esse valor gira entre R$20 como mínimo e R$43 como máximo, sendo esses 31,25 como a média de todos esses 10 analistas que cuidam, tá? Então, esse é o valor, né? E do lado do valor, a gente tem a avaliação desses analistas. Se esses analistas estão com uma recomendação de compra, uma compra forte, uma compra normal, aguardar, que seria esperar, venda ou venda forte. Desse total de analistas, tem uma distribuição de 4 pessoas recomendando compra forte, tá? Entendendo que sim, é uma baita oportunidade. 8 pessoas no aguardar, e eu entendo que esse aguardar deve ser muito relacionado com qual deve ser a política de preços, quanto de dividendo ela deve distribuir, etc. E, por fim, uma pessoa, um analista do mercado financeiro, está tendo o viés de venda forte, tá? E aqui a gente consegue ver também a atualização, quando que esses números foram atualizados, né? De avaliação foi dia 22 de março e de evaluation de preço foi dia 10/4, hoje. Então, hoje foi a última atualização. Vocês têm atualização em tempo real de tudo isso, tá? O que mais você gosta de olhar no módulo Forecast, Thiago? Bom, eu gosto de olhar várias coisas. Volta ali em cima, João. Para cima? Desculpa, para baixo. Aí, ó, histórico. Beleza, eu já gosto de ver estimativas aí. Aí eu acho muito legal, pô, olha que os analistas estão projetando 19% de dividendo para esse ano, 11% para o ano que vem. A relação preço-lucro também eu gosto de ver, né? O LPA ali embaixo. Vai no LPA e tem um gráficozinho ali do lado. Acho que isso é legal de ver, né? A evolução de lucro por ação, né? Dá para ver que o ano passado foi forte por conta da valorização do petróleo, né? Daí já caindo para esse ano as estimativas de 8,74 e estabilizando ali na casa de 7,5. Isso eu acho legal. Outra coisa, desce mais um pouco, João. Pode ir descendo. Na parte de resultados ali. Aqui. Aí, ó. Eu acho legal de ver a estimativa, aí pode botar. Eu também gosto de ver o gráfico. Bota aí em receita, por exemplo. Ó, a evolução de receita, estimativa. Eu acho que legal também botar clique em projeção ali, ó. Essa é a evolução de receita da Petrobras. Clique em projeção. Isso aí é legal, não sei nem se você sabia que tinha, pouca gente sabe. Essa daí é a projeção dos analistas e a evolução ao longo do tempo, né? Olha só como que dá para ver. Isso é legal ver muito. É legal de ver na parte de lucro ali, né? Se a gente puder ir na parte de lucro líquido. Sabia dessa, João? Eu conhecia já essa ferramenta. Stefani me mostrou ela na última live. Olha só como, por exemplo, o lucro para 2024, as projeções elas têm crescido ao longo do tempo. Lá em 2017 era 50 bi, já está se falando de 100 bi de lucro, né, para 2024, que é logo ali, né, ano que vem. Para 2023 a mesma coisa. Olha só que legal, no auge do Covid o pessoal projetava em 2023 ali um lucro no olho aqui de uns 20 bi, já estão projetando 100 bi. O pessoal é muito pessimista quando tá as coisas ruins e muito otimista quando tá tudo bom, né? Dá para ver até o lucro ali de 2024 e 2025 caindo do meio do ano passado para cá com o arrefecimento do preço do petróleo, né? Então as estimativas elas tendem a ser boas, mas elas refletem aquele momento, né? Hoje o petróleo é $70 está um preço mais equilibrado.
basicamente isso que eu vejo. Também é legal de ver, só para terminar aí, a gente falou de fluxo de caixa, tem ali um pouquinho mais para baixo, aí, ó. Daí eu gosto de ver o fluxo de caixa livre ali, ó. Fluxo de caixa livre eu acho legal de ver. Vocês vão ver uma explosão de fluxo de caixa livre na Petrobras. O gráfico, se você puder botar, João, e a mesma coisa, dá para ver aí a estimativa ali, né? Já dá para ver. Vocês veem que... Bota o fluxo de caixa operacional também. Ó, olha o patamar. É menor que ano passado, mas ainda bem alto, né? Sim. Eu gosto de ver esses números aí. Bem maior do que o passado recente. Dá para ver que meio que anda de degraus a Petrobras, né? Uhum. É interessante. Né? Basicamente é isso que eu gosto de ver, cara. É basicamente isso que eu vejo no módulo Forecast. Até vou trazer uma análise para o pessoal, tá? Para vocês terem uma ideia de o que vocês podem olhar, como vocês podem olhar fluxo de caixa, tá? A Petrobras, quando a gente considera o Brent, por que o lucro da empresa está caindo para o ano que vem, né? E para os próximos? Basicamente é porque no último ano a gente teve um Brent na casa de $100, para esse ano agora a gente está tendo um Brent médio aí na casa de $80, $75. A gente teve uns cortes da OPEP na produção que podem jogar esse Brent aí para mais próximo de $90 no segundo semestre, mas o mercado espera uma queda no Brent e com isso a gente tem uma queda na receita, né? A queda na receita acaba impactando com uma queda de lucro, uma queda de geração de caixa, etc. E é por isso que o preço da empresa, o lucro e geração de caixa da empresa cai de 2022 para 2023. Já é esperado pelo mercado, né? Não à toa que ela está com um PL de 1,8 vezes nos últimos 12 meses. Deve ir para 3 vezes, que ainda assim é um PL bem interessante. E aí, fazendo uma análise para vocês, a empresa, atualmente, ela gera algo como 200 bilhões de reais quando a gente pega o Brent no patamar atual, tá? 200 bilhões de reais como fluxo de caixa operacional, o caixa líquido das operações, né? Quando a gente pega a operação dela e pensa quanto que a empresa ela tem que reinvestir para manter essa operação, para manter o nível de produtividade atual, para manter a pressão nos postos de pré-sal dela, etc., até eu fui atrás desse número, a gente estaria falando de algo como 50, 55 bilhões, tá? E aí vocês podem me falar, pô, mas a empresa ela está investindo 75, como vocês podem ver aqui, né? O a mais seria investimentos em outras áreas, ou novos campos, ou até já foi vinculada sobre notícias relacionadas à energia eólica offshore, entre outros pontos, tá? Então, a empresa ela gera algo como 200, tá? Assim, a grosso modo, ela gasta 50 para manutenção, então sobra no final do dia de fluxo de caixa livre algo como 150 bi, tá? Desses 150 bi, eu estou falando de algo, e aí vai variar muito da política de investimentos da Petrobras, mas assim, eu acho difícil passar algo superior a 50 bi além da manutenção. Então, investir 50 bilhões de reais para crescimento na Petrobras me parece algo conservador olhando dividendos. Então, a gente está falando que deve sobrar algo como 100 bilhões de reais para a empresa após os investimentos, né? A dívida me parece controlada, então eu não acho que ela vá pagar a dívida de alguma forma muito relevante, não tem nenhum pagamento de dívida para os próximos anos. Então, a gente está falando de 100 bi. A gente tem toda a questão ligada à política de preços, que deve impactar o lucro, deve impactar a geração de caixa, política de dividendos, etc. Mesmo que desses 100 bi que sobrem, a empresa distribua metade, tá? A gente está falando de uma distribuição de 50 bilhões de reais. Dado o valor de mercado dela hoje, de 340 bilhões, a gente está falando de 1/7 do valor de mercado distribuído de dividendos, o que daria uma distribuição de uns 14%, 13%, 14%. Que ainda assim é interessante, estou sendo conservador, o mercado ele até acha que vai ser um pouquinho superior a isso, 19%, mas é uma análise que vocês podem fazer, tá? Entender quanto que a empresa gera, quanto que é necessário para manutenção, né? Quanto que ela vai investir para crescimento, e aí vocês têm o fluxo de caixa livre, quanto que sobra, e com isso entender quanto que vai ser
distribuído para acionista, quanto que vai ficar em caixa, quanto que vai pagar dívida, tá? E aí, numa perspectiva conservadora, eu acho que assim, 14% é um número bastante razoável para o cenário atual, né? A gente não sabe quanto que vai ser investido realmente, né? Quanto que vai ser destinado para política de preço, etc. Mas é uma análise possível. Não sei o que você acha, Thiago, sobre isso. Se costuma olhar dessa forma, não? Eu tento fazer uma estimativa de empresa de commodity, obviamente que a Petrobras se inclui nisso, olhando a média do preço dos últimos 10 anos e fazer essa conta da geração de caixa sobre o preço, né, sobre o enterprise value. E daí você consegue ver que provavelmente a Petrobras está barata se você fizer essa análise. Vamos lá para Banco do Brasil, João? Vamos para Banco do Brasil. João, rapidinho aqui, claro. Só mostrar uma coisa que eu estava conferindo aqui, que eu acho que a gente não mostrou em nenhuma live ainda, só respondendo uma pergunta ali. Vamos lá para a parte de resultado lá. Habilitar, vamos ver a receita líquida, por exemplo, as estimativas dela. Receita líquida aqui, né? Vamos ver, clica no gráfico, vamos ver as projeções. Habilita as projeções ali no canto esquerdo. Acho que está aqui já, né? Não, projeção. Isso. Eu não sei se você já teve a curiosidade, tá vendo essa parte lá na direita, linhas do gráfico? Tem mínimo e máximo. Nunca vi isso. Achei aqui, né? Isso. Aí, por exemplo, legal. Fica meio bagunçado aí. Sim. E tem, mas dá para dar uma limpada, né? Não tá legal, mas eu ainda vou trazer isso, vou melhorar, mas eu só comentei isso porque dá para ter uma análise bem legal, né? Então aí a gente traz as bandas de projeção, né? Então, bacana. Aquilo ali é a média, então a gente traz a projeção mais pessimista e a projeção mais otimista ali. Então a gente consegue ter mais ou menos uma ideia num cenário pessimista ali, o que o analista projetou. Sempre com novidade. E dá para ir ticando ali, né? E tirando para dar uma limpada, né? Deixa Se eu quiser deixar só 2025, dá para tirar aí as. Aí, boa. Tiro realizado disso. Ali também. Isso. Então ele vai trazendo as bandas ali, mais ou menos, das projeções ali, do que o pessoal está trazendo, né? O que é a pessimista, a otimista. Interessante. A gente tem que melhorar um pouquinho aí a informação e tal, mas é algo bem interessante aí para consultar também. Dessa até eu não sabia. Não sei se o Thiago já sabia dessa. Não sabia não. Bom saber, vou usar. Eu vou usar também. Eu vi a pergunta que estava mexendo agora para tentar responder aqui. Bem interessante fazer isso, né? A gente nunca mostrou. Gostei. Eu vou trazer Banco do Brasil, que é uma outra estatal, mais tranquila que a Petrobras. Acho que não tem tantas variáveis assim. Até o banco ele traz algumas projeções, alguns guidance de lucro para o ano que vem. E, novamente, né? Quando a gente pega aqui o módulo Forecast, ele já nos fornece o preço-alvo, que seria mais ou menos o preço justo, que esses analistas, 16 analistas, entendem que deveria ser o valor justo do ativo do Banco do Brasil, e a recomendação. Dos 16 analistas, 12 estão dando compra forte para o Banco do Brasil. A gente também consegue ter o histórico da variação do valor-alvo, tá, do banco. É até interessante observar que a cotação ela varia muito mais que o valor-alvo, né? Que é aquela história de que o preço ele varia muito mais do que o valor realmente muda. E aí, para o Banco do Brasil, eu acho que é uma tese muito mais tranquila, tá? A lógica é a mesma da Petrobras, a gente consegue utilizar estimativas e com isso ter uma ideia de dividend yield para os próximos anos, um dividend yield crescente, diferente da Petrobras. Né? Isso que é legal, João. Bota no gráfico ali, por favor, do dividendo. Daí dá para fazer umas contas, assim, essa média histórica, essa linhazinha que tem no meio, uma reta, assim, e o papel tem que praticamente, sei lá, subir 50%, 60% só para voltar para a média histórica. Em algum momento, certamente vai voltar, né? Exato. E até é interessante que quando a gente compara com pares, né? A gente pode fazer esse tipo de comparação. Eu vi que o pessoal pediu Bradesco. A gente consegue fazer essa comparação usando o forecast com pares. Né? E a gente vê que o Banco do Brasil, mesmo entre os pares, a gente tem aí o maior yield para os próximos 3 anos, bem tranquilo, ficando acima do Bradesco, que deve ficar acima do Itaú, como vocês podem ver aqui. Acho que é uma comparação também bastante interessante, né? Muito bacana.
Banco do Brasil, assim, para vocês terem uma ideia, tá? Vou dar uma olhada aqui nos resultados, que também a gente utiliza o módulo Forecast, tá? Quando a gente olha os resultados do Banco do Brasil, muito mais reloginho que a Petrobras, não tem tanto imprevisto aí. A empresa deve entregar para o próximo ano, ela já comentou que é algo próximo de 30 bilhões, tá? 34 é o que os analistas estão estimando. Sim, acho que 33 é algo mais conservador, é o que o banco espera entregar. 34,5, se eu não estou enganado, é o nível intermediário, a banda vai de 33 a 36 bi, o que eles já estimaram, tá? E com isso, até só para mostrar um cálculo de padeiro para vocês, tá? A empresa ela deve ter um lucro aí de 34 bi, e aí como é que eu sei qual que deve ser o dividend yield do banco, né? Essa é fácil, né, Thiago? A gente consegue ver, a partir do gráfico de payout do banco, qual que é a média histórica de distribuição do lucro. Então, o banco ele deve ter um lucro de 34 bi, e ele distribui... No caso do Banco do Brasil, eles dão esse guidance público, né, de 40%. Isso, 40%, né, que é bem próximo da média. Se eles têm um lucro de 34 bi e distribuem 40%, significa que eles vão distribuir 13,6 bilhões de reais. Quanto que isso é de dividendo? É bem simples, é só dividir pelo valor no mercado. Quando a gente dividir 13,6 por 111, 112, a gente está falando de 12% de dividend yield, que é esse número que está aqui, né? É isso aí. Tudo se conversa, 12,13, tá? Então, assim, vocês conseguem ter uma ideia de quanto que o Banco do Brasil deve pagar ao longo do resultado referente a esse ano, a esse exercício, tá? E são números bem realistas, tá? Até se quiser, eu posso mostrar aqui como se comportou frente às estimativas, né? Até se eu pegar aqui receita, o lucro líquido, eu consigo trazer bastante bem isso daqui, mostrando a projeção. Tá? É isso, né? Aqui eu estou na receita, deixa eu pegar o lucro. Pronto, aqui está o lucro. Ó, então se comporta bastante bem, bastante próximo da média estimada pelos analistas. Tá, não sei se vocês têm mais algum ponto sobre Banco do Brasil, sobre bancos em geral. Não, é isso aí. Eu acho que a gente podia pegar mais um case aqui. Deixa eu ver alguma empresa. O pessoal falou de Itaúsa, né? Lá atrás a gente pode ver Itaúsa. É um case interessante também, porque teve uma diminuição do yield, né? Por conta de reinvestimento. Sim, acho que o mais legal aqui é ver a relação preço-lucro, né? E o dividendo, provavelmente, o pessoal que está preocupado com o dividendo, a empresa... O legal de ver o projetado do dividendo ali é que as pessoas vão ver que cresce, né? O Itaú, ele reduziu, aliás, a Itaúsa reduziu o dividendo ao longo dos últimos poucos anos aí, né? E porque ela fez investimentos relevantes. Você botou Itaú... Eu vou colocar os dois para comparar. A Itaúsa sempre pagou mais dividendo que o Itaú, olha só, tem um insight interessante e também está projetado para frente pagar mais, né? E a Itaúsa pagou menos dividendo porque ela fez muitos investimentos, mas a gente pode ver que já em 2024 a tendência é aumentar ali para 7,5%. João, se você puder botar na projeção ali de novo, vocês vão ver que é um dos maiores patamares aí da história ali da Itaúsa. Então, assim, pelo menos os analistas na média já estão projetando que a Itaúsa vai pagar dividendos elevados. A gente reconhece que ela diminuiu os dividendos ao longo dos últimos anos, foi para fazer investimentos. Esses investimentos eles estão maturando. Investimento no que eles fizeram? Em gás, em saneamento, compraram alpargatas. Vários desses investimentos eles estão maturando. O próprio Itaú deve aumentar o payout, né, que reduziu da pandemia para cá. Isso tudo deve impactar os dividendos de maneira positiva. Então, para quem é acionista de Itaúsa e está preocupado com os dividendos, eu acho que para quem tem um horizonte um pouquinho mais para frente, já pode ver dividendos maiores lá na frente. E o interessante é que ajuda nisso, né? E o interessante até que, por exemplo, 2024 está logo ali. E em 2024 esses investimentos ainda não vão ter totalmente maturado, né? Então, para o futuro, a tendência é um crescimento muito maior dos dividendos. O que eu vejo da Itaúsa, ela até abrir mão de pagar dividendos hoje
para ter um crescimento e um dividendo lá no futuro bastante superior ao que a gente viu no passado, né? E aí, ou a cotação ajusta isso e volta para uma média histórica, esse dividend yield, ou você vai ter um dividendo bastante gordo na sua mão. Não sei, acho que é isso. Não sei se vocês têm mais algum ponto para comentar. É isso, eu acho que o Forecast ele é um produto muito bom, porque ele mostra as perspectivas futuras dos melhores analistas do mercado, né? Eu vejo muito investidor cometendo o erro de só olhar os dividendos dos últimos 12 meses, ou olhando algum indicador dos últimos 12 meses, que ajuda, mas não é uma informação completa. Eu vejo muita gente cometendo o erro de comprar o que deu maior yield nos últimos 12 meses. Para quase todas as categorias, não só para ações, fundos imobiliários a mesma coisa, Fiagro a mesma coisa. Infelizmente, essa não é a melhor forma, porque resultados passados não necessariamente vão se repetir no futuro. E se você compra por conta do yield ou do preço-lucro dos últimos 12 meses, você vai fazer besteira. Ponto. Você tem que olhar um pouquinho para frente. E o Forecast, ele te ajuda justamente a ver o que as melhores mentes do mercado estão pensando a respeito das principais empresas do Brasil. Sim, é um preço ultra convidativo que a gente está fazendo ali, né? No contrato de 3 anos ali, dá um pouco mais de R$1 por dia, né? Para um negócio que eu uso de maneira recorrente. A gente vê que os usuários do Status Invest são, no bom sentido, viciados. Eles estão ali todos os dias. E, é um negócio assim que não custa nenhum picolé, né, por dia. Então, está num preço ultra convidativo. Eu uso mesmo, né? Depois o Stefano aí, que tem acesso à plataforma, ele pode ver que eu logo todo dia mesmo, mais de uma vez. Uso muito o módulo Forecast para justamente ver o que os analistas estão prevendo. Obviamente que a gente tem o nosso time de análise, mas a gente também quer ver um pouco o que os outros estão fazendo. Às vezes a gente quer ter uma visão terceira, né, a respeito de um determinado ativo. É sempre bom ter opinião de mais gente para a gente formar a nossa também, né? E o Forecast ele é fundamental para quem quer ter uma visibilidade do resultado futuro das empresas. Para mim é um serviço essencial e num preço ultra convidativo. Eu concordo plenamente. Até eu convido a todos que têm o módulo Forecast, sobre essa questão que o Thiago trouxe de o pessoal comprar muito dividendo passado, etc., porque acha que vai se repetir, a olhar quais são as projeções ou quais eram as projeções para a Taesa dentro do módulo Forecast. Né? Uhum. Porque quem tinha o módulo Forecast, até quem acompanha aqui o canal, já sabia de antemão que o resultado da Taesa ia cair há muito tempo e que aquilo era um resultado não recorrente. Então, acho que essa é uma grande vantagem da ferramenta, que ela consegue trazer um resultado muito mais normalizado e fugir desses altos e baixos do mercado, né? Estamos aqui mais uma vez com a oferta, então se você não aproveitou ainda, corre, ainda há tempo, tá? Não muito, mas ainda há. Se você quiser comprar o módulo Forecast por 1 ano, vocês têm 25% de desconto. Então, se você ainda não sabe se vai se acostumar ou não, pode aproveitar esse 1 ano, mas a gente também tem a promoção 3 anos pelo preço de 2, 33% off, R$ 41,80, 12 vezes disso, tá? E com o cupom MFVIP5, vocês também têm um desconto adicional de 5%, tá? Vamos pegar algumas dúvidas do chat rapidinho para finalizar. Pegar essa do Andrews, que ele coloca: eu já assino o plano, mas não sei as funcionalidades que tenho. Como faço para aprender? A gente tem tanto canal no YouTube, Andrews, como também o Instagram, alguns guias sobre as principais funcionalidades que o investidor tem que saber sobre o módulo Forecast. Tá? Então, a gente tem vídeos tutoriais no canal do YouTube e também no Instagram do Status Invest. Tá? João, eu acho que basicamente é isso aí. E a gente mostra na prática aí no canal do Status, né? Basicamente toda a live, todo o conteúdo que a gente faz é utilizando as funcionalidades do Status, né? Então, quem quer aprender a usar o módulo Forecast ou fazer alguma análise, a gente tem muito conteúdo lá mostrando na prática como analisar, usar a ferramenta. Ótimo. E se depender de mim, Andrew, a gente vai ter coisas a mais para quem assinar, tá? Já estou enchendo o saco aí do Stefânio, do Edu também. Podemos ter vídeos tutoriais, vou tentar aí fazer o lado de vocês para a gente ter vídeos tutoriais
para ensinar dentro da ferramenta mesmo como utilizar para quem assina, tá? Mas eu estou tentando aqui falar com o pessoal. Deixa eu ver se tem outras coisas. Se tiver algum ponto aí, Stefani, que queira comentar também, pode trazer, tá? Se eu deixei passar alguma empresa, algum comentário, fica à vontade. O Andres também perguntou sobre o preço-lucro da 3R Petróleo. Basicamente é porque ela tem muito ativo que deve entrar em operação esse ano, tá? E aí, como muito ativo entra em operação esse ano, o lucro cai, e com o lucro caindo, o lucro sobe, e com o lucro subindo, como está no denominador, esse indicador ele deve cair para o futuro, tá certo? Provavelmente no forecast aí você já vai ver mais para frente esse indicador caindo. Essa é a vantagem de ter o forecast, né? Quem vê lá, vê 40 e fala, nossa, tá caro, mas será que para frente tá caro mesmo? Né? Quem tem o forecast consegue ter uma opinião mais bem formada. Por isso, eu recomendo aí que vocês assinem esse produto. É muito bom, eu uso ele diariamente. Ótimo. Então é isso, pessoal. Lembrando que quem comprar hoje, tá, vai ter também o curso Viva de Dividendos. É o curso mais vendido de toda a Suno, que vai ajudar vocês a concluir e começar essa trajetória de independência financeira. Além disso, quem comprar até dia 17 vai concorrer a uma ligação comigo, onde eu vou trazer uma consultoria, mostrar como utilizo a ferramenta, conversar sobre ativos, etc. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode enviar pelo chat também. Não sei se a gente tem mais dúvidas. E mais uma vez, corre e aproveita. É uma oportunidade única e tenho certeza absoluta que nenhum de vocês vai se arrepender disso. Tá? Só pontuando isso, João, acho que é importante reforçar aí que a gente só tende a evoluir cada vez mais no futuro, né? A gente tem muita coisa bacana para trazer aí. Quem assinar agora está garantindo aí as próximas atualizações do Forecast. A gente tem muito local bacana para encaixar essa informação ainda. Um dos pontos mais pedidos é na carteira, né? Para a gente conseguir cruzar o Forecast com a carteira. Então, vou dar um exemplo aqui, um spoiler, quem sabe. A pessoa conseguir saber, baseado nas ações que ela tem naquele momento, quanto de dividendo ela vai receber em 2023, 2024, 2025, baseado no que os analistas projetaram, né? Então, é uma informação bem interessante que agrega mais nesse controle, nessa gestão patrimonial do usuário, né? Então, eu acho que o que a gente o que a gente sempre reforçou aqui, o Status Invest só tende a crescer aí no futuro, trazer cada vez coisa mais interessante para o nosso usuário, né? Então, Status Invest é a máquina. A máquina. Recorde de acessos em janeiro, né? Fevereiro cresceu sobre fevereiro do ano passado de maneira expressiva. Março a mesma coisa, não para de crescer. Status Invest, a máquina. E esse produto é fenomenal, o Forecast. É isso. Vamos encerrando, pessoal? Encerramos. Obrigado a todos. Até passo a palavra para o Thiago e para o Stefani, se quiserem fazer uma conclusão. Não, beleza. É isso aí. Eu gosto muito desse produto. Eu uso todo dia. O Stefani vai ver aí o meu log depois, vai ver que eu estou sempre logado, né? Às vezes com mais de uma aba, né? Uma ferramenta maravilhosa que eu uso todo dia mesmo, vocês podem ver aí, porque eu falei algumas coisas ali que eu achava que até o João não sabia, de tanto que eu uso. É uma ferramenta fenomenal e eu recomendo para todo mundo, porque eu uso diariamente. Então é isso, pessoal. Se quiser se encerrar, Stefani, eu vou passar a palavra para você, o criador do Status Invest. Não, perfeito. Thiago, eu só não vou olhar seus acessos aqui, porque eu não posso fazer isso, né? A gente aqui é bastante preocupado com essa questão de segurança, acesso aos dados aí, então você pode ter certeza que é sigiloso. Mas é só isso, agradecer aí vocês, agradecer a presença do pessoal que acompanhou a gente, e acho que o mais importante é essa interação que a gente tem com a comunidade, então mandem suas sugestões aí, o que você gostaria de ter no Status Invest, o que você gostaria de ver, onde você queria ver aquela funcionalidade encaixada, que eu acho que é isso que a gente usa para engrandecer a plataforma, né? Eu acho que hoje, grande parte do que foi construído aí foi com a ajuda dos nossos usuários, né? Coloca essa informação aqui, ali, então, cada vez mais a gente tenta construir essa plataforma bacana para ajudar todo mundo. No mais, é só agradecimento aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Uma boa noite e aproveitem a oferta, tá? Forte abraço.